Eu sou o Frei Gilvander Luiz Moreira, assessor da Comissão Pastoral da Terra, agora amanhã do dia 28 de maio de 2022. Após 18 anos e 4 meses, em 4 dias de segundo julgamento em Belo Horizonte, Minas Gerais, dia 27 de maio agora de 2022, na Justiça Federal, Antério Mânica, ex-prefeito de Unai, no noroeste de Minas Gerais, ex-prefeito PSDB, foi condenado a 64 anos de prisão por ter sido um dos mandantes do massacre dos fiscais em Unai, que aconteceu há mais de 18 anos, dia 28 de janeiro de 2004. O primeiro julgamento em 2015, que condenou Antério Mânica a 100 anos de prisão, foi anulado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região em 2018. Nada a comemorar, pois Antério Mânica seguirá livre como os outros mandantes Norberto Mânica, Hugo Pimenta e José Alberto. E pior, Minas Gerais segue sendo o estado campeão em trabalho escravo. Parabéns a todas as pessoas e organizações, como a Comissão Pastoral da Terra, como os sindicatos auditores do trabalho, que seguem firmes na luta pela erradicação do trabalho escravo no Brasil. Basta de relações sociais escravocratas. Respeito à dignidade humana é princípio constitucional e precisa ser respeitado. E eu, Frei Gilvander, tenho a alegria e a responsabilidade de estar aqui para entrevistar a nossa querida amiga, grande lutadora, Elba Soares da Silva. Elba, primeiro, meus parabéns por você ter sido companheira, grande fiscal Nelson, que foi covardemente assassinado aí, e nesses mais de 18 anos, desde 28 de janeiro de 2004, você segue de cabeça firme, levantada, com coragem, assim como seu companheiro Nelson, lutando por justiça. Elba, primeiro, gratidão por você ter aceitado a gente gravar essa entrevista aqui. Eu acho que a sociedade brasileira ainda padece muito as chagas da escravidão, que acontece de muitas formas, né? Primeiro eu pergunto, Elba, como é que você está? O que você está sentindo após esses 4 dias do segundo julgamento do Antério Mânica, que o condenou a 64 anos de prisão? Olha, hoje eu estou melhor do que em 2018, né? Onde ele teve o julgamento anulado, né? Depois de 15 anos arrastando e fazendo recursos, né? E segurando para o julgamento, ele foi finalmente julgado e condenado a 100 anos, como você já disse. E em 2018 veio a tristeza, né? Da anulação, que a gente nunca entendeu, né? Porque foi tudo feito certo, né? A soberania dos jurados, né? Tinha que ter prevalecido, né? Foi condenado a 100 anos e de repente anula. E agora eu não consigo nem ficar, né, feliz, porque justiça, além de ser tardia, né? Uma justiça sem prisão, porque até hoje ninguém está preso. Sequer o irmão dele, que confessou, registrou em cartório a confissão, está preso. Então, a chaga, a ferida continua aberta, né? A tristeza continua nos acompanhando e a impunidade, né, não deixa a gente ter paz, né? Foi muito batido nisso aí. A paz com a impunidade é impossível, né? Infelizmente, ele não teve a pena, né, que a gente achava que ia ser 100 anos ou mais, e ainda saiu pela porta da frente, né? Como se nada tivesse acontecido. Elba, de fato, então, os 4 mandantes continuam livres, mesmo estando condenados? Sim, todos os 4, né? Os 2 mandantes, né? O Antério, que arquitetou tudo, o Norberto, que ficou ali mais abaixo, o Hugo e o Zezinho, que ficou na intermediação dos pistoleiros, pagamento, todos livres, trabalhando com suas famílias, né? Vivendo ali felizes, ao lado das esposas, e filhos e parentes, e nós aqui, sem nosso marido, nosso companheiro, filhos sem os pais, e até agora condenado mesmo foram só os 4, né? Que mexeram lá na Casa Grande, né? Foi lá incomodar o meu senhor. Meus senhores não podem ser incomodados nesse país, não. Eles precisam executar quem os incomoda. Elba, dos jagunços, um morreu, outra pena prescreveu, ainda tem algum após
18 anos que continua na prisão ou não? Tem um que continua na prisão e tem um foragido. Eles conseguiram transferir ele para uma cidade lá do Nordeste. De lá ele fugiu, assaltou uma joalheria, matou uma pessoa e está foragido. Você lembra os nomes? O Erinaldo, como ele colaborou com a justiça, ele está solto, né? Ele já cumpriu a pena dele, tem 2 anos que ele está... Ele não cumpriu a pena, mas ele está em liberdade, né? O Erinaldo é aquele que fez delação premiada, aí teve uma redução de 30% da pena, e ele até assistia agora nesse segundo júri. Ele falou lá que ele já cumpriu 16 anos de pena e agora está em prisão, mas dormindo em casa, está livre, né? Isso, está em regime aberto. E o que fugiu para o Nordeste? Foi transferido para o Nordeste e que matou mais gente? Lembra matou mais gente é o Rogério Alain Rocha Rios. E o Chico Pinheiro morreu? Chico Pinheiro morreu. O William, eu acho que está preso. O Humberto, quando teve o julgamento, ele já tinha cumprido, né? Que é o que rasgou o caderno lá do hotel, arrancou a folha que tinha o nome deles, né? Deixando os documentos. E são esses, né? E o Zezinho, Hugo, o Norberto e o Antero seguem livres. Ô Elba, como é que é agora? Como o Antero Manique estava livre, então o Ministério Público Federal parece que já pediu a prisão dele, né? Mas a juíza, a doutora Raquel, determinou que ele possa continuar livre com esse recurso, é assim? É, assim. Ele pode, né, continuar com os recursos dele em liberdade. E como esses recursos são em Brasília, e Brasília é a praia dos advogados deles, que falaram até na imprensa, né? Não, foi condenado, mas agora vai Brasília. Brasília é minha praia. Então, com certeza, eles vão segurar o julgamento desse recurso lá por muito tempo. Infelizmente, nós estamos no Brasil, né? Porque qualquer outro país, eles já estariam pagando pena, já estavam aí cumprindo pena. Mas aqui, infelizmente, eles não vão para a cadeia, eu não acredito. O Elba, diz a grande filósofa Hannah Arendt que a gente precisa recordar para não repetir. Embora muitas pessoas, quando a gente coloca o dedo na ferida, revela as injustiças, as violências, tem gente que não gosta, porque eles gostam de colocar uma pá de cal em cima das injustiças, das violências, né? Então, eu sei que toda vez que você tem que falar sobre esse assunto, como participar de todos os julgamentos, isso traz um desgaste emocional, né? Como a Marinesa, também a viúva do outro fiscal Aristóteles, já me falou, né? A viúva do Ailton, do João Batista, é muito desgastante emocionalmente tudo isso, né? Não é fácil. Se você puder, eu gostaria de pedir para você narrar um pouco assim, primeiro, que ficou muito claro nos julgamentos que eu assisti, por exemplo, 2015, julgamentos mandantes, cada julgamento durou 2 ou 3 dias, e agora esse segundo julgamento do Antero Manique durou 4 dias, no júri estava 5 mulheres, um negro e uma outra pessoa idosa, bate, algo muito... E aí tem a defesa, então tem muita gente que fica perguntando assim, mas... E aí em todos esses julgamentos ficou muito claro assim que dos 4 fiscais, o que era mais alvejado de fato era o seu companheiro Nelson, né? Primeiro, antes do massacre, porque parece que ele sofreu ameaças de morte durante uns 2 anos, não foi? Ele já tinha sido ameaçado, né, desde 2001. Mataram ele em 2004, desde 2001 que ele tinha sido ameaçado, né? E ele continuou com o trabalho porque era o trabalho dele, né? E fiscal incomoda, né? Principalmente quem está errado, porque se tivesse tudo certinho, não tinha autuação, né? Mas o problema deles, na verdade, não foram as multas, porque as multas, se juntassem todas as multas dos irmãos, não dava 150 mil reais. Acho que não é nem o hotel que eles já gastaram, né? Então, esses recursos, essas coisas, a gente sabe, né? Que deve ficar muito caro para os bolsos dele, né? Que essas praias aí desses advogados, né? Não tem nada barato. Tem milhões com grandes advogados, né? Muitos milhões. E é muito triste. O pior de tudo, sabe? Pior não, é ruim também, né? Como perder, como ver a impunidade, é ver uma população que ainda apoia esse tipo de gente. Então, são pessoas que eu acredito que não têm entendimento, né? Porque se tivesse, não votaria, né? Porque se trata de uma pessoa que não fez nada, né? Nada para a UNAI, ficou inelegível por 8 anos.
Ele ficou 8 anos sem poder candidatar por improbidade. Então, uma pessoa dessa não tem condições de ser uma boa pessoa, um bom prefeito, um bom político. Infelizmente, no nosso país ainda tem disso. O povo ainda é muito enganado. Falta educação, falta cultura, sabe? Falta entendimento. E os nossos políticos não querem que o povo tenha, né, esse tipo de conhecimento, de entendimento, de educação, justamente para isso. Porque para eles fazerem o que quiserem e saírem livres e ainda ter o aval do povo, sabe? Justamente aquele povo que trabalha, que precisa de um fiscal para ter seus direitos garantidos. E isso é muito ruim, a gente vê isso, sabe? Nós, da classe trabalhadora, deveríamos ser unidos. Se não fosse o Nelson, fosse de outra pessoa, com certeza eu estaria dando apoio para outra pessoa. Eu ia jamais apoiar um bandido, um criminoso, né? Apesar que até o nosso presidente fala que bandido bom é bandido morto, mas só se esse bandido for pobre e não tiver dinheiro, porque se ele tem dinheiro, bandido bom é bandido vivo, né? E que se candidata, elege e impune. Esse é o bandido bom. Ô Elba, eu ouvi no julgamento do Antero Mânica em 2015, a procuradora do Ministério Público Federal, doutora Miriam, que era uma das que participava da acusação, e ela disse assim, falou, olha, Antero Mânica, e ele sentado no banco dos réus, falou, se nós do Ministério Público Federal não tivéssemos as provas que demonstram a sua culpabilidade, nós não te acusaríamos, não. Você poderia, com 2 corpos de jurado, tanto em 2015 quanto os 7 jurados agora, a condenar o Antero Mânica? A pergunta é o seguinte, quais as provas que foram apresentadas para os 2 corpos de jurado, tanto em 2015 quanto agora, que levou o primeiro júri em 2015 a condenar o Antero Mânica a 100 anos e agora que levou os 7 jurados a condenar o Antero Mânica a 64 anos. Quais as principais provas que foram apresentadas no julgamento? Olha, foram muitas, mas as principais foi uma areia azul da esposa dele lá no local. Inclusive, no depoimento do Hugo, o Pimenta, ele falou para o advogado do Antero, falou, você quer me tirar, quer tirar o Antero de dentro do maré e me colocar? E foi visto também, né, pelos pistoleiros, o Erinaldo viu, o Chico Pinheiro contou para o Erinaldo também, que esse Maréia, né, com esse homem bravo, esteve lá na reunião, na terça-feira à tarde. Isso na véspera? Na véspera, era para ter matado eles em Paracatu, né? Eles foram na terça-feira para Paracatu para matar o Nelson. Terça-feira é dia 27 de janeiro. Dia 27 de janeiro. E chegaram lá, estava tendo uma blitz na rodovia, então eles não fizeram o serviço. Aí chegaram aqui no posto, vieram seguindo eles. Eles tentaram na caminhonete lá, vieram para o Unaí, para as fiscalizações. Aí eles chegaram lá no posto, né, os pistoleiros, aí encontrou lá... aí em Unaí. Né, o Horizonte Mineiro, na entrada aqui de Unaí. Pararam lá nesse posto e chegou esse homem muito bravo, porque não tinha feito serviço, né? Chegou lá muito nervoso e foi visto, né? Foi visto pelos pistoleiros. O Hugo não falou claramente, ele foi sutil quando falou para o advogado dele, né? Você quer tirar o Antero de dentro do maré e me colocar? Então, é uma das principais provas. E a outra é quando ninguém sabia, né, que tinha tido uma chacina de fiscais do Ministério do Trabalho, Antero Mânica ligou em Paracatu, contando, perguntando, né, se tinha morrido todo mundo. Ligou para a Delegacia Regional do Trabalho em Paracatu. Justamente. Paracatu está a 100 quilômetros distante de Unaí, né? Isso. Aí ele ligou lá, ninguém estava sabendo, né? E aqui o Unaí, já era mais de 10 horas da manhã, as pessoas aqui já estavam na rua, né, que tinha chegado no pronto-socorro, eles falando que era fiscal do INCRA, porque a caminhonete dos fiscais não tem aquele adesivo, né, do Ministério do Trabalho. Então, a maioria das pessoas, todo mundo falando que era fiscal do INCRA. Inclusive, eu fiquei sabendo, já era mais de 10 horas, a minha irmã me ligou falando, mataram 4 fiscais do INCRA. Aí eu falei, não, 4 fiscais foram que saíram daqui de casa, né, 7 horas da manhã, do Ministério do Trabalho, foi do Ministério do Trabalho. Aí que começou a rolar, né, não, é do Ministério do Trabalho. Mas até 10 horas, todo mundo sabia, a Antero já sabia e já tinha ligado lá.
para saber se tinha morrido todo mundo, contar, né? Porque na verdade ele fez foi contar. E as outras provas, as testemunhas, né? Inclusive ele levou como testemunha de defesa o doutor Antônio Celso, que é um delegado do caso, que foi muito apertado lá, muito arrochado lá. Delegado da Polícia Federal? Da Polícia Federal. Ele foi como defesa, para falar que Norberto era o único mandante. Só que ele foi muito apertado lá e ficou sem como explicar também por que ele não investigou o Maréia, né? Por que não investigou tanta coisa que ele ficou sabendo. E, enfim, esse conjunto ficou muito claro, né? Que ele estava... Ô, Elba, e teve ligações do Antério Mânica também para Formosa? Ligações telefônicas? Sim, antes do crime. Teve ligações da fazenda dele para Formosa. Isso eu lembro. No julgamento 2015, a procuradora doutora Miriam perguntou para o Antério Mânica, sentado no banco dos réus, se ele tinha costume de fazer ligações telefônicas para Formosa, se ele tinha negócios lá, ou relações de amizade. Ele falou que não, negou. Aí ela apresentou a lista que eles tinham quebrado o sigilo e disse, em janeiro, assim, uma série de ligações que ele tinha feito para Formosa, e só ligações assim de 30 segundos, 1 minuto, 40 segundos, e aí bateu os telefones com o tal do Chico Pimenta, né? Chico Pinheiro. Chico Pinheiro, aliás, E depois ficou confirmado, teve história também que aí confirmou que esse Maréia era da esposa Bernadette, a esposa... Era o único Maréia azul que tinha aqui, né? Tinha mais de 30 maréias, não foram investigados, e o Maréia dela, além do mais, ela não saía nele. Ela mesma falou aí na academia, né, que ela não podia andar no carro dela. Diz que o Maréia teria ficado em casa, mas coberto com uma lona, né? E era ano político, ela queria colar adesivo nos carros das amigas questionavam, né? Mas por que você não cola no seu? Aí ela fala, eu não tenho, meu carro tá só lá na garagem, até ele não deixa mais eu andar no carro. E tantas outras coisas, né? Eu me lembro, Elba, também no julgamento 2015, a procuradora doutora Miriam, do Ministério Público Federal, apresentou uma declaração do Detran dizendo que em 2004, Maréia Azul, com placa de Unai, né, só tinha aquele, só um único na cidade, né? E aí, na defesa, o Antério apresentou uma relação do dono da concessionária, falando que tinha uns 30 maréias aí, mas o procurador falou, mas o dono da concessionária é amigo do Antério Mânica, né? Muito, né? Muito amigo da família. Há quem diga até que a concessionária era deles, né? O cara estava lá. Há quem diga, não posso provar. Teve a história também, um negócio que me doeu muito, Elba. Uma testemunha lá disse que alguém escutou numa briga lá que um dos irmãos do Antério teria dito que não foram mortos 4 fiscais, mas 4 cachorros? Sim, foi o meu cunhado. Ele foi questionar um senhor que era amigo dele. Falou, mas até você vai votar nesse homem, esse assassino, ele mandou matar 4 fiscais. Aí o irmão dele falou, não, nós mandamos matar 4 fiscais, não, nós matamos 4 cachorros. Você teve que ouvir até isso, né? Tive que ouvir até isso. Não, e até hoje o culpado são os fiscais, né? Estão mortos porque são culpados aqui na boca do povo aqui. Um absurdo. Você já está por demais comprovado na existência de situações análogas à de escravidão aí, não só no Noroeste, mas Minas Gerais segue agora, a Comissão Pastoral da Terra edita anualmente um grande livro, Conflitos no Campo Brasil, e nos últimos anos, como desde lá do início do século XXI, né? Minas Gerais continua sendo um dos estados campeões em trabalho escravo. Teria e tenha que agradecer, ajoelhar diante dos fiscais que combatem essas atrocidades. Por isso que eu não entendo, né? O próprio trabalhador que é escravizado, né? Que tem seus direitos ali retidos. Na verdade, o trabalhador rural é o que mais sofre, né? O Antério podia ter levado lá pelo menos 1 ou 2, né? Não levou nenhum. Porque qual trabalhador rural que vai lá depois falar que tá tudo muito bonitinho, muito legal? Em 2015 ele até levou um trabalhador e falou, não, é muito bom, ele é muito bom, paga certinho, paga em dias, não trabalha muito, é só 8 horas, é o melhor patrão do mundo. Aí alguém perguntou, quanto tempo o senhor trabalhou lá? 1 mês. O patrão tão bom que ficou lá 1 mês. Então, ele não tem um funcionário braçal que vai lá e que defenda ele. Eu quero ver. Elba, e o Nelson, de fato, era corajoso e super idôneo e não
se vergava diante das ameaças e nem das pressões dos fazendeiros. Aí ele cumpria fielmente a missão de fiscalizar. Sim, né, era o serviço dele, era o que ele fazia. Então, ele tinha que fazer isso, né, ele ganhava para isso. E ele fazia isso com muita, sabe? Assim, ele foi muito investigado, os laudos dele, as multas que ele fez, né? As autuações, né? Porque a multa é feita pelo Estado, né? O Estado faz cálculo, essas coisas. Ele chega lá, autua e faz um laudo do que está errado. Então, é tudo muito bem feito, sabe? Foi tudo muito elogiado, tudo muito certo, sabe? Ele era muito centrado e muito correto no que ele fazia. Muita gente fala que ele recebia propina, sabe? E o Nelson era o tipo de pessoa que não trazia nada para casa, sabe? Chegava, leva o feijão. Não, obrigada. Nunca trouxe, para não falar que ele nunca trouxe nada, ele trouxe um copo. Ele foi fazer uma palestra na Coanó, aí ele chegou em casa com um copo. Eu até perguntei para ele, questionei, falei, mas e esse copo? Você nunca traz nada que o povo te dá, você ganha? Ele falou, não, mas esse copo aqui seria uma falta de educação se eu não trouxesse ele, porque foi dado para todo mundo, inclusive para os trabalhadores. Então, eu me senti na obrigação de aceitar. E é um copo que eu tenho aqui até hoje. É uma coisa. Nelson ganhou. É um grande homem, muito idôneo, né? Super ético, grande Nelson. Ele foi o mais investigado de todos, né? Ninguém achou nada contra ele. Ô, Elba, você poderia contar também uma coisa que eu fiquei assim, estarrecido entre tantas atrocidades, assim, ouvindo as testemunhas dos dois lados, as acusações, a trama maquiavélica e satânica para assassinar os 4 fiscais, aliás, 3 fiscais, mais o motorista Ailton, né? Do Ministério do Trabalho, em 28 de janeiro de 2004. Nossa, mas arquitetaram tudo, né? Primeiro, assim, o jogo, a trama entre Hugo Pimenta, o José Alberto, os cerealistas, para obedecer às ordens aí dos Mânicas, Norberto e Antérico. E aí, eu conheço um agenciador de jagunço lá em Chico Pinheiro, né? Conta um pouco isso. Depois, ficaram uns 3 meses aí tentando encontrar, e era para matar só o Nelson, depois resolveram que tinha que matar todos, então tora todos, era para matar, cogitaram até matar o Nelson na própria casa. Você também correu o risco de ser assassinada, não foi, Elba? E no dia 27, na terça-feira, o Zezinho, José Alberto Castro, levou eles lá na minha casa, na porta da nossa casa, para mostrar para o Nelson, né, para mostrar para eles onde o Nelson morava. Aí a gente tinha acabado de colocar uma cerca elétrica lá, e eles não quiseram fazer o serviço lá porque acharam que tinha câmera, sabe? Câmera. Isso aí foi dito também no tribunal pelo Erinaldo. O Erinaldo conta que o Zezinho levou ele e o Rogério lá para mostrar onde era a casa, para eles irem lá à noite. Aí ele falou, não, aqui não dá não, aqui tem câmera. E na verdade era só a cerca elétrica. E a trama foi, eles foram contratados por R$6.000, ia cobrar R$6.000 para matar o Nelson, mas aí como tinha mais gente, eles receberam num total de 45 mil. Custou 45 mil a morte de 4 pessoas. E foi nessa reunião na véspera, dia 27 de janeiro de 2004, na véspera, nessa reunião no posto, nessa maré azul aí, e os jagunços do lado, que eles falaram, então tora todo mundo e mata todo mundo? Mata todo mundo que eu dobro o preço. Aí ficou 12, né, para cada, mais os aluguel de carro, diz que deu um total de 45 mil. E eles receberam logo em seguida? Sim, a polícia achou, né, depósitos feitos na conta dele, eu não lembro mais, assim, como que foi, mas teve vários depósitos. Hugo Pimenta, no depoimento dele, não sei se é verdadeiro, ele falou que eles pagaram, parece que R$6.000 antecipado. Aí, 2 dias depois, que o José Alberto foi lá em Formosa para levar os outros R$35.000, que o Norberto autorizou, que seria de feijão, né? Valor da primeira vez, um deles falou que o Zé Alberto encontrou com o Chico Pinheiro aqui no Arrependido, que é aqui entre Unaí e Brasília, né? Fica perto de Formosa, que encontrou lá, levou o dinheiro para ele lá, uma parte do dinheiro. Então, o dinheiro foi pago por algumas vezes. Entrada, depósito. E aí eles pegaram os celulares dos fiscais, jogaram no fora, jogaram em córregos, né? Jogaram o carro que usado no Lago Paranoá, lá em Brasília, não foi? Sim, foi isso mesmo. O relógio do fiscal Aristóteles jogaram numa privada lá em Formosa, depois a polícia achou, né? Achou. Jogou na fossa, enterrou, né?
Aí a polícia achou. E aí, depois de alguns meses que prenderam os jagunços, eles começaram a contar e foi aparecendo as pontas que elucidou tudo, né? Exatamente. E no julgamento teve a delação premiada, né? Do Erinaldo e do Hugo. Só que no primeiro o Hugo foi até Norberto, né? Blindou Antero. E dessa vez ele deixou escapar algumas coisas, escondendo Antero também. Ô, Elba, e antes ou nesses 18 anos e 4 meses aí, você também tem sofrido ameaça? Sim, eles tentaram me intimidar, mas cada vez que eles tentavam, né? Eu ia na polícia e contava. Primeira vez começou a tirar foto da casa da minha família, umas fotos lá de casa, e eu fui, inclusive, fiz um boletim de ocorrência aqui, o NAI, né? Pedi para fazer a representação e ninguém fez nada. Aí eu fui na Polícia Federal e contei, pedi, aí eles apertaram o delegado aqui, que na época era Zé Henrique. Aí Zé Henrique começou a correr atrás, querer investigar, mas aí já estava tarde demais, eu nem quis mais, sabe? Mas sempre tem, né? Pessoas que utilizam a gente. Elba, todo o nosso apoio, todos sabem, você continua morando em Unai, né? Mesmo território aí do Antero Mânica, dos Mânicas, né? Do Norberto Mânica, do Hugo, do Zezinho, que está tudo por aí. Qualquer coisa que acontecer com você, nós já sabemos quem são os potenciais ameaçadores. Hoje o lugar que eu me sinto mais seguro é aqui, Unai. Então, que a luz e a força. Até porque eu não devo nada, né? Eu não fiz nada. Eu estou aqui há mais de 50 anos, é aqui que eu vou ficar, é aqui que está minha família, então eu não vou sair daqui. Ô, Elba, para finalizar agora, o que é que você espera? Como é que é? O Tribunal Regional Federal agora que vai julgar esse recurso do Ministério Público Federal pedindo a prisão imediata do Antero. O que você espera que aconteça agora? O que a gente espera é que seja aceito, né? Mas a gente não acredita, para ser sincero, não acredita mais, né, na justiça. Até porque, não sei se você chegou a ler essa reportagem, o advogado Cacai, ele falou alto e em bom tom para a imprensa que Brasília é a praia dele, e realmente eu tenho mostrado que é, né? Depois ele deu uma outra entrevista, ele estava lá na França, onde ele fala, eu estou aqui na França no meu apartamento e os meus clientes estão no Brasil soltos. Então, a gente fica sem acreditar na justiça, né? Que a justiça é mesmo só para pobre e preto. É triste a gente ver isso. No Brasil, duas justiças, né? Os pobres, os jovens e os de periferia, os negros, estão superlotando as prisões. Tem quase mais de 800 mil do povo trabalhador pobre e negro preso, quase uns 400 mil presos sem nem julgamento, enquanto muitos empresários aí, grandes criminosos, que continuam, mesmo condenados, livres, né? Isso, é verdade. Elba, perdemos a presença física dos 3 fiscais, né? Nosso grande Nelson, Erastótenes, João Batista, e do grande motorista também, o Ailton. Perdemos a presença física deles, mas eles continuam vivos em nós, na luta pelo combate ao trabalho escravo, e tenha certeza e peço que Deus continue te dando saúde, paz interior, muito amor no coração, para você seguir de cabeça erguida, sendo uma construtora de paz e de luta contra essas relações sociais escravocratas. Conte sempre conosco e gratidão, ok? Qualquer coisa você me liga, me avisa, tá? Sim, claro. Ok, um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu só peço a Deus que a injustiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face se já fui machucado brutalmente. Eu só peço a Deus que a guerra não me seja indiferente,